Boa noite. Tô vendo já aqui meus queridos amigos, né? Algumas pessoas que falaram comigo durante a semana. Que coisa boa, né? Então, anunciei essas lives na semana passada e fiquei muito feliz com a repercussão, né? Então, inicialmente uma ideia que meio boba, né? Assim, nossa, vou fazer uma live falando sobre isso porque é o que eu vivo, é o que eu ensino, e de repente poder compartilhar um pouco desses conhecimentos com quem está aí tentando esse concurso, né? Alunos, ex-alunos, colegas do próprio IFAC que são técnicos e querem fazer para professores. Então, assim, uma ideia, né? Aquele momento. E de repente isso ganhou uma repercussão muito bacana. Tentaram invadir minha conta, eu tive que fazer outra, né, para proteger a minha conta pessoal. E eu estou muito feliz de ver que tantas pessoas querem, né, participar desse momento. Então, estou vendo aí Vanúcia, boa noite, querida, né, vários colegas, já até perdi a lista aqui, né? Mas sintam-se todos abraçados, sejam todos bem-vindos. A gente vai ter 50 minutos para conversar hoje sobre a Lei de Criação dos Institutos Federais, né, que é a Lei 11.892, publicada em 2008. Então, eu destaquei alguns pontos, né, para a gente conversar um pouquinho. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, eu queria fazer um convite para vocês. Como aqui a gente tem pessoas que já trabalham no IFAC e a gente tem também ex-alunos, alunos e também outras pessoas, né, até de outros estados que vêm fazer o concurso do IFAC, eu queria fazer um convite. Eu queria que a partir de agora a gente conversasse a partir de um lugar. Que lugar é esse? O Instituto Federal do Acre, né? Que é onde vocês vão fazer o concurso, tá bom? Então a gente vai falar sobre a lei, mas a gente vai falar sobre essa lei como se vocês já fossem servidores do IFAC naquilo que vocês querem ser. Quem quer ser professor, sendo professor, quem é TAI, quem quer ser TAI, né, técnicos administrativo, pensando como técnico administrativo, tá bom? Então, por que isso? Porque isso ajuda vocês a se reconhecer nesse espaço e a compreender melhor essa instituição incrível que é o Instituto Federal, tá bom? Então, lendo o edital, eu identifiquei que, na verdade, no concurso, a banca selecionou três partes da lei para trabalhar, né? Para cobrar nas provas, que é a seção 2, referente às finalidades e às características dos institutos federais. Aqui eu quero fazer uma ressalva, porque hoje, quando eu fui ver ali na minha página, no feed, eu vi que eu coloquei objetivos e finalidades. Então aquilo ali tá errado, né? Eu tinha uma intenção, mudei a intenção e não corrigi o post ali de abertura. Mas é só o post de abertura que tá ali com um errinho, que tá objetivos e finalidades, e era para ser finalidades e características. Mas eu vou corrigir, tá bom? E aí a gente tem, então, a seção 2, que vai falar sobre finalidades e características dos IFES, né? E a gente vai falar IFES, para economizar tempo. A seção 3, que fala sobre os objetivos dos institutos federais. E a seção 4, que vai falar sobre a estrutura organizacional. Eu organizei, então, a nossa fala em 4 momentos. Um momento de introdução, um momento para a seção de finalidades e características, um momento para os objetivos e um momento para a estrutura organizacional, tá bom? Então a gente vai passando, vocês vão poder colocar as perguntas que vocês quiserem aí. Se eu não conseguir ver todas as perguntas, né, porque tem um movimento, graças a Deus, né, que tá bacana, então as coisas estão aí, né, acontecendo, eu respondo lá nos stories ou mesmo no feed, gravo um vídeo, enfim, eu dou um jeito de responder, tá bom? Então vamos lá. A Lei de Criação dos Institutos, ela tem a definição do que é a rede federal. Por quê? Porque os institutos federais, eles fazem parte de uma rede nacional, né? É a rede federal, que faz parte do Sistema Federal de Ensino.
Então, a gente tem uma rede federal, que dela faz parte os institutos federais e mais outras instituições, né? No concurso do IFAC não vai cair nem o artigo 1º, nem o 2º, então, que é exatamente onde está isso. Mas é importante que vocês compreendam, que vocês tenham essa visão para poder entender as outras questões que vêm depois, né? Então, o Instituto Federal é uma autarquia, que tem uma estrutura específica de funcionamento, e eu já quero começar dizendo algo que cai muito nos concursos, que eu vi várias questões, né? Instituto Federal não é universidade, nem especializada, nem de jeito nenhum. Instituto Federal tem características próprias, né? Tem uma estrutura própria, e as universidades também têm suas características e suas próprias estruturas, né? Então, nós temos essa rede federal gigantesca, da qual faz parte os institutos federais. E o que são os institutos federais? São instituições, né, que vão ali oferecer educação profissional, científica e tecnológica, atuando em todos os níveis e modalidades de ensino, com a preocupação de formar principalmente profissionais, né? Então faz ensino, faz pesquisa, faz extensão. Então nisso ela é parecida com as universidades, mas não é universidade, né? E aí vocês vão entender por que não é. Então, na primeira parte, depois da gente pensar um pouquinho que os institutos federais são instituições pluricurriculares, ou seja, tem muitos currículos, multicamp, tem vários campi, e a gente vai ver isso melhor lá na estrutura, né? São autarquias, ou seja, tem uma autonomia didático-pedagógica, administrativa, que torna, né, os institutos, então, instituições que funcionam de forma independente, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as finalidades e as características dos institutos, né? Aqui é bom a gente pensar assim, para que foram criados? Para quê? Né? A lei diz para que eles foram criados. Tá lá no artigo 6º, né? São 9 finalidades, né? E traz com muita clareza para que serve os institutos federais. Então a pergunta é essa: para que servem os institutos federais, né? Então, ele serve para ofertar educação profissional, científica, profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades, já falei, né? Formando e qualificando cidadãos para atuar profissionalmente nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Aqui tem uma dica. Tem algumas questões de concurso que eu vi que eles confundem esses âmbitos de atuação, né? Então, ofertar educação profissional e tecnológica com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Por quê? A rede federal está em todo o país, em todos os estados. Então, cada estado tem, no mínimo, um instituto federal, né? Então, nós temos o Acre, que tem o IFAC, mas nós temos Minas, né, que tem 5 institutos federais. Então, vai depender aí da organização, né, de cada estado, tá? Essa educação profissional e tecnológica, ela deve ser compreendida e desenvolvida como um processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e às peculiaridades regionais. Essa formação profissional, né, desenvolver essa educação profissional, não é meramente fazer um curso de formação profissional, né? Isso deve estar associado, né, à geração, à investigação e geração de novos conhecimentos. Então, aqui a gente vai entender um pouquinho de onde vem também a nossa atuação com pesquisa, né, com extensão, né, que não é só ensino, né? A nossa oferta, ela é orientada para consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos sociais e culturais locais. E isso é feito com base no mapeamento
das potencialidades do desenvolvimento socioeconômico e cultural da atuação daquele Instituto Federal. Então, no Acre, quem atua é o Instituto Federal do Acre. Então, ele tem uma região de atuação, ele precisa estudar essa região que ele está, né, e trabalhar a partir desse mapeamento, né? Então, o Instituto Federal de Rondônia, ele não vem mapear as potencialidades do Acre. E o Instituto Federal do Acre também não vai mapear as potencialidades lá do Instituto Federal de Rondônia, né? Também é finalidade da rede federal promover a integração e a verticalização da educação básica, a educação profissional e a educação superior. E isso foi pensado para otimizar a infraestrutura, os quadros de pessoal e os recursos de gestão. Então, a gente gosta de dizer que o professor do IFAC, de qualquer instituto federal, ele dá aula no ensino médio integrado, que é ensino médio, e dá aula no doutorado, né, se tiver naquela instituição. Então, isso é otimizar e potencializar essa força de trabalho, tá? E a integração e a verticalização. Hoje eu fiz um post mostrando a questão da verticalização, né? Então, a verticalização é exatamente porque a gente começa com o nível médio, né, e vai para a graduação, pós-graduação. E dentro da pós-graduação a gente vai ter especialização, mestrado, doutorado, né? Além desses cursos que elevam a escolaridade, né, que elevam a titulação, a gente tem cursos que não elevam a escolaridade, né, mas que fazem parte da formação do profissional, né, formam profissionais da mesma forma, tá? E a integração, o que que acontece? No Instituto Federal, nós não vamos ter somente um curso de ensino médio. Ah, eu vou estudar no IFAC ensino médio. Não, você não vai, porque não tem esse curso, né? O que o Instituto Federal faz é oferecer a educação profissional articulada ao ensino médio. Então, é um curso em que o aluno estuda o ensino médio e também faz a formação profissional. Por isso que se fala na integração da educação básica com a formação profissional, né? Um outro ponto, então, vamos lá para o terceiro. Eu acabei aqui fazendo um pulo na hora da minha fala, né? No 5, né? No inciso 5, vem um outro desafio. Então, a gente tem formação, a gente tem já ali a ponta da pesquisa, da extensão. Aí a gente tem aqui uma finalidade muito interessante, né? Que é constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas em particular, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico e voltado à investigação empírica. Então, nós, como Instituto Federal, uma das nossas finalidades é que a gente se constitua um centro de excelência na oferta do ensino de ciências, tá? E aí, mais na frente, lá nos objetivos, a gente vai ver que ensino de ciências é esse, né? No 6, então, qualificar-se como centro de apoio, né? Centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes da rede pública de ensino. Então, também faz parte das finalidades do Instituto Federal fazer essa articulação com a educação básica e trabalhar com essa formação, né, para os professores de ciências, né? E aí eu já vou antecipar, porque eu não vou conseguir me controlar, né? Lá nos objetivos vai dizer quais são essas ciências, né? Então, as ciências gerais, ciências aplicadas, principalmente na matemática, na biologia, na química, na física e na biologia, química, física e matemática, né? Essas 4, tá bom? Aí temos a finalidade, que é a extensão, né? Inclusive aqui eu já vi, tem um pessoal da equipe lá da Pró-Reitoria de Extensão já assistindo, né? Já vi aí Mariette, Aldenisa, né? Então, sejam bem-vindas. Então, nós temos como uma das nossas finalidades desenvolver
programas de extensão e divulgação científica e tecnológica. Então, aqui tem a nossa característica da extensão, né? Temos também a pesquisa aplicada no próximo inciso, realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, cooperativismo, desenvolvimento científico e tecnológico. Então vejam que o Instituto Federal ele foi criado para fazer ensino, pesquisa, extensão, se tornar referência, se tornar centro de excelência no ensino de ciências, né, referência na formação de professores também e por fim, promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. Então, aqui na nossa finalidade, o Instituto Federal ele já nasceu com um compromisso com as tecnologias sociais e também com a preservação do meio ambiente, né? Então, é muito importante a gente compreender isso, né? Bom, aqui, então, a gente encerra a segunda parte, né? Se alguém tiver pergunta, por favor, vai colocando aí, que depois a gente responde. Na parte 3, nós vamos, então, comentar rapidamente sobre os objetivos, tá? Quais são os objetivos do Instituto Federal? Ou seja, o que a gente pretende alcançar? Nós vimos para que ele foi criado. Ele foi criado para fazer ensino, pesquisa, extensão, né? Mas, ok, ele foi criado, e agora? O que a gente quer alcançar com o Instituto Federal, né? Então, eu que estou lá dentro do Instituto Federal, junto com mais, né, centenas de pessoas, o que a gente pretende alcançar como instituição, né? E aí a lei também trouxe para a gente, bem bonitinho, esses objetivos, né? Ministrar educação profissional técnica de nível médio, e aqui vem as armadilhas. Eu vi que esse inciso aqui tem várias questões de concurso que trouxeram esse inciso, né? Então, tem algumas coisinhas aqui para a gente comentar um pouquinho mais. Então, ministrar a educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente, muito importante aqui, né? Prioritariamente na forma de cursos integrados. Então, aqui a gente tem, o que é curso integrado, né? Então, eu já comentei, o curso integrado é aquele curso em que o estudante, ele faz o ensino médio e, ao mesmo tempo, de forma articulada, ele faz a formação profissional. Esse aluno, quando ele termina, ele não recebe um certificado de ensino médio, ele recebe um diploma, né? Então, essa é a diferença. O aluno que faz só o ensino médio nas escolas regulares, ele vai, quando ele termina o ensino médio, ele recebe um certificado. No caso do curso técnico integrado, ele recebe um diploma, porque esse diploma é uma habilitação profissional, tá? E aí, quem é o público-alvo desse curso técnico integrado? Os meninos e meninas que terminaram o ensino médio, né? E também o público de educação de jovens e adultos. E aí a lei faz um destaque para isso. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade séria com a política de educação de jovens e adultos no nosso país, né? Então, a lei traz esse destaque. Porque o Instituto Federal, ele já nasce, na sua gênese, ele já traz uma perspectiva da inclusão, né, de realmente ser uma política pública que atue com públicos que de alguma forma foram excluídos, né, na sua jornada escolar, né? Então, a educação profissional técnica de nível médio, ela vai exigir, né, ela vai dominar 50% das vagas da instituição. Então, isso vai estar lá no artigo 8º. Vai dizendo assim, olha, 50% das vagas que a gente oferta tem que destinar para cursos técnicos, né? Para formação, educação profissional técnica de nível médio. Prioritariamente, cursos técnicos integrados. Por que prioritariamente cursos técnicos integrados? A gente também vai ter outros cursos de educação técnica de nível médio, como é o caso dos cursos subsequentes, que é para quem já terminou o ensino médio, né, concluiu, e também o concomitante, que é quando um aluno é matriculado num lugar, numa outra escola, por exemplo, tem várias possibilidades, mas eu vou ficar com essa para a gente conversar aqui só para fins didáticos, né, e faz um curso profissional no Instituto Federal, né? Então, ele tem 2 matrículas, então isso é a concomitância. Só que no caso da lei, a lei está dizendo que a prioridade são os cursos integrados.
tá? Então, 50% das vagas é para cursos técnicos, com prioridade para os cursos técnicos integrados. Não é preferencialmente, então cuidado com essas mudanças aí que o pessoal gosta de fazer, né? Nas questões de concurso, troca prioritariamente por preferencialmente, somente, exclusivamente. Eles adoram brincar com essas palavras, né? Então, atentem para isso, tá bom? É prioritariamente, não é exclusivamente, não é somente, não é apenas, né? É prioritariamente, ou seja, a gente dá uma prioridade para esse tipo de curso quando nós vamos organizar ali o quadro de ofertas de cursos da instituição, tá bom? Isso é feito lá no PDI da instituição, que não vai cair no concurso, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com isso agora, só quando vocês entrarem, tá? Um outro objetivo nosso é ministrar cursos de formação inicial e continuada, o que nós chamamos, apelidamos carinhosamente de FIC, né? Então, esses cursos, eles têm como objetivo capacitar, aperfeiçoar, especializar e atualizar trabalhadores, né? Então, é uma gama muito grande, é uma leva muito grande, mas eles não elevam escolaridade, tá? Eles são cursos que a gente faz, né, para se aperfeiçoar, se capacitar, né, ou se especializar, ou mesmo apenas uma atualização, tá bom? Então, é o que a gente chama de FIC. Isso também é um dos objetivos dos institutos federais, né? O outro objetivo é realizar pesquisas aplicadas. Aqui hoje no post eu chamei a atenção. Eu vi questão de concurso que o pessoal trocou o aplicada por pura, né? Então nós temos aí dois grandes tipos de pesquisa, né? Aplicada e pura. Então as universidades fazem pesquisa pura. Não significa que o Instituto Federal não possa fazer pesquisa pura, mas na nossa lei diz que o nosso objetivo é realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas e estendendo os benefícios à comunidade, né? Então, esse é o foco, né? Esse é o objetivo de acordo com a lei, tá bom? Aí, lembra também da finalidade da extensão? Tá aqui o objetivo da extensão também, né? Qual é o objetivo do Instituto Federal à luz daquela finalidade da extensão, né? Desenvolver atividade de extensão de acordo com os princípios e as finalidades da educação profissional e tecnológica em articulação com o mundo do trabalho e segmentos sociais. Então, esse é um trabalho, o Instituto Federal, ele precisa dialogar com a comunidade, né? E como ele faz isso? Ele faz isso através da pesquisa e da extensão, né? Então, para que ele possa promover atividade de extensão, ele, então, precisa articular o mundo do trabalho, não é mercado de trabalho, é mundo do trabalho, e os segmentos sociais, né? E dá ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. Então, cuidado com esses trocadilhos também, mundo do trabalho, por mercado do trabalho, não é mercado do trabalho, é mundo do trabalho, tá bom? Outro objetivo que vai dar vida a uma das finalidades lá é estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional. Lembra que eu chamei a atenção lá do local, nacional, né? Regional? Aqui é local e regional. Então, esses processos educativos que levam à geração de trabalho e renda, né, com vistas aí à emancipação do cidadão, ele tem foco local e regional, que é a área de atuação do Instituto Federal, né? E, por fim, né, nesse último objetivo, a gente vai ter, então, ministrar em nível de educação superior. E o que a gente faz com a educação superior, né? Aqui tem uma coisa interessante. Eu ouvi relatos de alunos no semestre passado, até fiquei assim, né, um pouco chateada, porque eu achei, nossa, as pessoas não conhecem o Instituto Federal, né? O Instituto Federal não faz só curso técnico. A gente faz curso técnico, graduação e pós-graduação, né? Então, nós recebemos todos os anos
né, bastante alunos nos nossos cursos superiores, tá? E nós fazemos isso porque a nossa lei diz que a gente precisa fazer, né? Então, nós temos cursos superiores de tecnologia, né, que visa ali a formação de profissionais para os diferentes setores da economia. Nós fazemos curso de licenciatura, curso de tecnologia, eles são cursos mais curtos, né? E que atendem de forma mais imediata às necessidades, né, dos setores da economia. Então, por exemplo, no IFAC a gente vai ter tecnologia em logística, tecnologia em processos escolares, inclusive eu acho que tem aluno aqui que foi curso, né, que fez curso de processos escolares, nosso aqui. Nós temos tecnologia em gestão ambiental, tecnologia em agroecologia e por aí vai. Então, o Instituto Federal, ele tem geralmente muitos cursos de tecnologia porque é um dos nossos focos, tá? Alguém aí dizendo que fez, né? A Andréia fez, né? Charlene foi minha aluna em processos escolares, né? Então, e aí nós também precisamos ofertar o curso de licenciatura, né? A Leni também, olha só que legal, que bom. Fico feliz de ver vocês aqui, né? Nos reencontrando. Então, os cursos de licenciatura, nós temos, lembra que eu falei das ciências? Então, os cursos de licenciatura aqui nessa linha vai dizer o seguinte, olha que redação bonita. Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e aí nas ciências vai entrar química, física, biologia, né? E para a educação profissional. Para os cursos de licenciatura, a lei vai estabelecer que a gente precisa garantir 20% das nossas vagas. Então, vamos lá. Nós temos 100% de vagas. Desses 100%, 50% é para formação profissional, né? A formação técnica de nível médio, que é ela lá do integrado, subsequente, concomitante. Então, 50% é para isso. Dos outros 50%, a gente pega 20% para as licenciaturas. Sobra 30% para a instituição trabalhar com o que ela quiser, né? Dentro do escopo da lei, tá? Mas a lei, ela já estabelece esses percentuais, né? 50% para formação técnica e 20% para a formação de professores, seja por meio de licenciatura, seja por meio de programas, né, de formação de professores. O IFAC teria possibilidade de oferta de pedagogia? Olha, Andréia, eu nunca vi essa discussão assim, né? A gente não tem isso previsto no nosso PDI, não, tá? Porque o foco, de fato, é a licenciatura em Química, Física, Matemática e, né, Biologia, tá? Então, exatamente que é o que a lei determina. Não há uma proibição que o Instituto Federal oferte o curso de Pedagogia, tanto que tem instituto que oferta. Mas aqui a gente não tem essa oferta e não tem isso planejado no PDI da instituição, tá? Que é o nosso instrumento de planejamento, é o PDI, né? Como servidor, vocês vão ouvir muito essa palavra, né? Aí nós vamos, então, já sabemos o que é 50%, já sabemos dos 20% e o que fazer com os outros 30%. Aí é onde a instituição ela vai ter autonomia para estabelecer, de acordo com esses outros, objetivos, né? Cursos de bacharelado e engenharia é bacharelado, né? Mas a lei traz isso assim, separadinho, né? Então, cursos de bacharelado em engenharia, visando a formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento, né? Cursos de pós-graduação lato sensu, de aperfeiçoamento e especialização, visando a formação de especialistas. Então, especialização lato sensu, muita gente tem ainda, né? Eu ainda escuto, né? Volta e meia alguém pergunta, mas o que é especialização lato sensu, né? É a mesma pós-graduação? Especialização lato sensu é uma pós-graduação, tá? Mas pós-graduação não é só uma especialização lato sensu. Pós-graduação é tudo que você estuda depois da graduação. Isso significa especialização lato sensu, um mestrado e o doutorado, tá? Aí vem
o curso de pós-graduação estricto sensu, que aí são, assim, mestrado e doutorado, né? Então, o Instituto Federal também pode oferecer. Então, por exemplo, no caso do IFAC, a gente tem 2 mestrados, que é o Prof.EPT e o Prof.ENIT, que são mestrados que são ofertados em rede, que tem vários outros institutos federais também, né? Mas tem institutos que já têm doutorado. Então, vocês estão vendo aí o que é o Instituto Federal? É a gente ofertar curso para o aluno de ensino médio até o doutorado, né? Então, é essa diversidade, essa riqueza que nos diferencia das universidades, né? Não é que somos mais nem menos, nem eles mais nem menos. Eu tô reforçando essa ideia da universidade porque eu também vi questões de concurso em que colocava, né, o Instituto Federal como universidade. Aí a gente sabe que é danado para, né, a gente cair nessas armadilhas, tá? Mas são instituições que têm papéis distintos e que têm importâncias iguais, né? Cada uma atuando. Então, essa é a nossa característica como Instituto Federal, da educação básica à pós-graduação, né? Stricto sensu, tá bom? Então, com isso, aqui, a gente consegue compreender o que é que o Instituto Federal, quais são os objetivos do Instituto Federal, tá? Bom, então vamos lá, avançando. Ah, mas o Instituto Federal não vai cumprir os 20%. Aí tem uma armadilhazinha aqui, que é um parágrafo, né, segundo, que eu achei isso aqui bem interessante, porque dá uma boa questão de concurso, né? A instituição, ela é obrigada a cumprir esses percentuais? Isso é aprovado no Conselho Superior, por meio do seu PDI, enfim, né? Mas tem uma ressalva, aí tem uma exceção na lei, tem uma outra possibilidade. Então, se o Instituto Federal, ele perceber que ele tem uma demanda maior, uma necessidade diferente, ele pode justificar isso, né, robustamente, né? Então, ele justifica, o Conselho Superior, nós vamos já falar sobre o Conselho Superior, aprova com a anuência do MEC, e aí a instituição pode, então, descumprir, né, digamos assim, aqueles 20% da licenciatura. Mas não tem negociação com os 50% dos cursos técnicos. Gente, eu tô vendo aqui pessoas maravilhosas, né? Alisson, Ricardo, que saudade de vocês, né? Que bom vê-los aqui. Obrigada mesmo. Obrigada a todos, né, na verdade. Então, até me perdi aqui. Vamos lá, né? A gente não pode, de forma nenhuma, simplesmente descumprir os 50%, tá? A lei não tem exceção para os 50%, tá bom? Da formação técnica, tá bom? Tem essa possibilidade para os 20% da licenciatura, tá bom? Muito bem, com isso a gente encerra a terceira parte. Eu estou esperando pergunta. Não entendi. Pode reduzir a porcentagem da licenciatura? Sim, de acordo com esse parágrafo segundo, sim. No entanto, o próprio parágrafo diz, né, como que pode fazer isso, né? Nas regiões em que as demandas sociais pela formação em nível superior justificarem, né, o Conselho Superior do Instituto Federal poderá, com a anuência do Ministério da Educação, autorizar o ajuste dessa oferta, desse nível de ensino. Então, ele pode ajustar a oferta do ensino superior, né? Ele pode fazer esse ajuste. Isso impacta nos 20% da licenciatura, tá bom? Mas sem prejuízo, olha aqui a armadilha, né? Sem prejuízo do índice definido no caput do artigo para atender os objetivos do inciso 1, que é a formação técnica, né, de nível médio, tá bom? Então, de forma nenhuma, os 50% do nível médio é inegociável, a lei não abre nenhuma possibilidade para exceção, tá bom? Ela abre a possibilidade de ajustes somente na formação de nível superior, tudo bem? Mas assim, gente, eu não conheço nenhum instituto que fez isso, tá?
pelo contrário, a gente está com uma demanda enorme aí de formação de professores, né? Então, vamos lá. Na nossa última parte, tem que cumprir, exatamente, Vanúcia. O técnico profissional, ele é inegociável, ele é 50% da nossa oferta, tá bom? E aí a nossa última parte, né, que é a estrutura organizacional. Essa estrutura organizacional, eu diria que ela tem 4 pontos, assim, se a gente pudesse fazer 4 palavras-chave dela, a gente vai ter ali 4 pontos, né, nesse primeiro momento, tá? A live vai ficar salva. Eu vou tentar, tá bom? Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Essa é a minha primeira live, então eu tô aqui meio que deslumbrada com isso aqui, sabe? Eu nunca tinha feito uma live no Instagram, né? Então eu tô aqui contando com uma equipe maravilhosa, meus filhos, né? Malu, Luma, genros, né? Enfim, né? Então me ajudaram a montar tudo isso, foi bem legal, né? Então, mas eu tenho toda a intenção do mundo de deixá-la salva, tá bom? Então, essa última parte, né, que vai falar sobre a estrutura organizacional dos institutos federais, eu diria que ela tem 4 pontos básicos, né? Que bom, John, que bom, que bom. Vocês são os amores. Obrigada, Mariette. Obrigada, gente. Que bom, fico feliz. Fico muito feliz mesmo, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vocês já ouviram isso? Obrigada, Denisa. Só gente exigente aqui nessa live hoje, né? Então, são elogios significativos, né? Então, vamos lá. Eu já falei da estrutura multicamp, né? Os institutos federais, eles têm uma estrutura multicamp. O que significa multicamp ou multicampus, né? Não tá errado multicampus, multicamp, né? A gente até se atrapalha no dia a dia, mas na lei, a palavra que está escrita é multicamp, tá bom? Deixa essa polêmica de multicampus, multicamp para outros, né? Nós aqui não vamos nos preocupar com isso, tá bom? Então, estrutura multicamp, porque nós temos vários campos. Então, o Instituto Federal do Acre, por exemplo, ele tem 2 campos, 2 campi. Olha aqui, a gente se atrapalha no dia a dia com campus. No plural é campi, no singular é campus. Aí a gente mistura tudo, aí a gente fala tudo no plural. É uma confusão danada. Mas todo mundo se entende, né? Então, em Rio Branco, nós temos Campus Rio Branco, que fica no Xavier Maia. Campus Baixada do Sol, que está se mudando lá para Transacriana. Temos em Sena Madureira o campus Sena Madureira. Em Tarauacá temos o campus Tarauacá. Em Cruzeiro do Sul temos o campus Cruzeiro do Sul. Em Chapuri temos o campus Chapuri. Geralmente o campus ele leva o nome do local onde ele está instalado, tá? Então essa é uma regra, né, de nomeação de campus, tá bom? E tem a reitoria, né? A reitoria, a lei vai estabelecer, eu não vou lembrar agora aqui o artigo, que ela pode ser num local diferente do campus. Ela não precisa ser dentro, junto a um campus. No nosso caso, a nossa reitoria fica lá na Via Chico Mendes. Então, é como se a gente tivesse um triângulo em Rio Branco, né? A gente tem a reitoria num lugar, na outra ponta o campus Rio Branco, na outra ponta o campus Baixada do Sol. Então, são 3 unidades realmente totalmente distintas, né, e separadas, tá bom? Então, nós temos orçamento próprio, né, isso é importante também. Então, o orçamento é anual, identificado para cada, né, para cada campus e reitoria, de acordo com a lei, né, exceto a parte de pessoal, de encargos sociais e benefícios, tá bom? A administração dos institutos federais tem como órgãos superiores o Conselho Superior e o Colégio de Dirigentes, né? Então, nós temos esses 2 órgãos que são órgãos colegiados, que é extremamente importante e que a lei estabelece com muita clareza o que é que eles são e como que eles vão ser compostos, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lembrando que isso aqui é exatamente pelo compromisso com a gestão democrática, né? Então, tanto o Conselho Superior como o Colégio de Dirigentes, eles têm um único presidente, é o reitor ou reitora, no caso do IFAC, né? Nós temos uma reitora. Então, esses 2 órgãos são presididos
pelo gestor máximo da instituição. Mas eles têm composição diferentes e papéis diferentes, tá bom? O colégio de dirigentes, ele tem caráter consultivo. O nome já está dizendo, né, gente? Consultivo. Então, é um órgão que pode ser consultado. Então, o reitor, pró-reitores, né, a comunidade, né, os órgãos, os demais órgãos, setores, né, unidades da instituição, podem fazer consultas ao colégio de dirigentes, né? Já o Conselho Superior, ele é consultivo, mas ele é deliberativo. Ele é o órgão máximo da instituição, né? O nome já diz, Conselho Superior, né? Agora vamos pensar na composição. O Conselho Superior, ele é composto por representantes das diferentes categorias da comunidade acadêmica. Então, a gente vai ter representantes de professores, de técnicos, de estudantes, alunos matriculados, de egressos, e temos também, além da comunidade acadêmica, nós temos representantes da sociedade civil e do MEC, né? Acho que eu disse todo mundo. Então, o Conselho Superior, ele é uma instância, ele é um órgão que é composto com o objetivo de proporcionar a gestão democrática dentro da instituição, né? Ele é um órgão representativo, né? Então, a democracia representativa, ela está muito bem definida dentro do Instituto Federal, tá? Então, o colégio de dirigentes, por sua vez, não é composto por essas representações. O colégio de dirigentes, aí vocês já viram o nome, né, gente? Dirigentes. Então, quem são os dirigentes da instituição? Esses dirigentes é que vão compor esse outro órgão, que é o colégio de dirigentes, né? Então, quem faz parte dele? O reitor, reitora, que é presidente. Aí vem os 5 pró-reitores, né? Instituto Federal só tem 5 pró-reitores, tá bom? É 5, nem a mais nem a menos, é 5, tá na lei, 5 pró-reitores, tá bom? Lá embaixo, aqui nesse cantinho que a gente tá vendo. E os diretores gerais de campus, tá bom? Então, além desses, tem outros que aí tem uma parte que é da autonomia das instituições que a gente não vai tratar aqui, tá bom? Porque aí a gente entra muito numa especificidade de cada instituto e não é o nosso objetivo aqui nesse momento, né? Então, aos olhos da lei, né, de acordo com os textos da lei, quem é que compõe o colégio de dirigente? Reitor, pró-reitores e diretores de campus. É isso que está posto, né, na lei. Assim, no Conselho Superior, a formação de TAI, docente e estudante, né, e egresso é uma formação paritária, tá? Isso é um grande diferencial, um grande ganho que a gente tem, né, na rede federal. Essa representação paritária de técnicos, docentes e estudantes, né? Então, é uma comunidade acadêmica que é tratada, de fato, respeitando ali os seus diferentes atores, né, as suas diferentes composições. Então, isso é um diferencial da rede federal, inclusive, tá bom? As atribuições, as competências, a estrutura e as normas de funcionamento do Conselho Superior e do Colégio de Dirigente devem ser estabelecidos pela instituição no estatuto, né? No estatuto da instituição. Então, por exemplo, se vocês forem lá no site do IFAC, vocês vão achar o estatuto do IFAC, tá bom? Assim como de qualquer outro instituto, vocês vão achar o estatuto, né, daquela instituição. Então, o estatuto é o nosso documento, né, que vai trazer todas as nossas normas, tá? Bom, que mais? Sim, isso que eu acabei de falar tá lá no parágrafo 4º do artigo 10. Então, a gente comentou aí o 9, o 10, né? Vamos avançar aqui para o 11. Os institutos federais, eles têm como órgão executivo a reitoria, que é composta por um reitor e 5 pró-reitores. Artigo 11, bonitinho, não tem 6, 7, 5, tá bom? Quem pode ser pró-reitor? A lei diz quem é que pode ser pró-reitor, né? Os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou da carreira de técnico administrativo, mas tem um critério para isso. Ele precisa ter o mínimo de 5 anos de efetivo exercício, né, em instituição federal de educação profissional e tecnológica. Ou seja,
Não é chegar, acabei de chegar, sou muito bom no que eu faço, me chamaram para ser pró-reitor, eu vou. Não, você tem que ter 5 anos. A lei estabeleceu esse critério aí, tá? O TAI, ele pode ser pró-reitor, o técnico administrativo, ele pode ser pró-reitor, ele não pode ser reitor, tá? Então, essa é uma briga aí, né? Um debate grande, mas a lei deixa claro que TAI não pode ser reitor, somente professor, né? Na verdade, a lei diz que professor, né? E pró-reitor não, o TAI pode ser pró-reitor. A reitoria, como a gente já falou, ela pode funcionar em outros espaços. O reitor eleito, né? Ele é submetido a uma consulta pública e aqui, lembra da composição do Conselho Superior, que é paritária? Então, a eleição também vai ter critérios ali paritários, né? Então, é 1/3 do voto de docentes, de técnicos administrativos e de estudantes. Todo mundo tem o mesmo peso, ninguém mais, ninguém menos, todo mundo igual, 1/3, né? E assim a gente fortalece a representação democrática, né? O reitor, ele pode ser reconduzido para mais um mandato, né? E ele é submetido, então, a essa consulta pública. Não temos, atenção aqui, tá? Não existe lista tríplice no Instituto Federal, tá bom? Não existe. No Instituto Federal, há uma consulta, a pessoa é escolhida pela sua comunidade e o presidente da República nomeia, tá bom? Diretor não, e aí precisa só ter um critério, ele precisa ter 5 anos, ser doutor ou estar na classe D4, né, que já é, aí quando eu for falar da carreira, aí vocês vão entender melhor isso, mas precisa ser D4 ou D5. Bom, e diretor? Quem é que pode ser diretor? O diretor, ele vai passar pelo mesmo processo de consulta, igual o reitor, só que tem outros critérios para ele. Ele também tem que ter 5 anos, mas tem outros critérios para ele. Além dos 5 anos, ou ter um dos critérios de reitor, ou seja, ter doutorado, ou estar na classe D4 ou D5, ou aí abre alguns outros critérios, ou seja, ele não é doutor, ele não está na D4, ele pode ser diretor de campus? Pode, se ele tiver as outras posições, né? Que é o mínimo, possuir um mínimo de 2 anos de exercício no cargo da instituição, né? De gestão na instituição, ou ter concluído um curso de formação para o exercício do cargo, tá bom? Então, ele vai ter que também atender esses outros critérios. Então, para ser reitor é mais simples, né? Do que ser diretor. Só que o diretor, ele abre essa possibilidade para quem não tem os outros critérios, né? Os critérios que são para reitor, né? E, por fim, os diretores gerais, eles são nomeados pelo reitor. Então, o reitor é nomeado pelo presidente e, na sequência, o reitor eleito nomeia, né, os seus diretores gerais. Gente, nosso tempo já está esgotando, né? Eu tô aqui feliz da vida. Eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar, né? Vou pedir assessoria aqui para deixar salvo. Pode ser diretor de campus o TAI, tá? O TAI só não pode ser reitor, tá bom? Então, a lei, quando fala da seleção de reitor, né? Da candidatura de reitor, ele restringe a professor, a docente, tá bom? Gente, foi assim uma maratona, né? Mas como é que foi? Tá tudo bem? Perguntem, né? A gente ainda tem um tempinho. Foi uma loucura isso aqui, né? 50 minutos do jeito que eu falo muito para falar de coisas tão complexas, né? E muita informação. Tranquilo? Foi bom? Olha a pergunta. Foi bom? Foi bom para vocês? Alguém tem alguma pergunta? Gente, onde é que salva isso? Muito bem. São 2 anos ou 5 anos? 5 anos, tá? São 5 anos. Esse é um critério. O critério dos 5 anos, ele é usado em 3 situações. Ele é usado 5 anos para você ser pró-reitor. Ele é 5 anos para quem quer se candidatar a ser diretor-geral. E ele também é 5 anos
para quem quer ser reitor. Então, os 5 anos é um critériozinho ali que está em vários momentos dentro da lei, tá bom? Obrigada, Ayla. Obrigada a você, querida, né? Obrigada, Socorro. Então, obrigada, Mariette. Que bom que você gostou, né? Então, um desafio aí, né? E na próxima quinta, a gente vai falar sobre a lei de carreira, né? É BTT, tá, gente? Eu não tenho competência técnica para falar da lei de TAI, tá bom? Mas a lei de carreira docente, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, assim, numa maratona também, tá bom? Obrigada, obrigada, gente, obrigada. Vou aqui começar a mexer aqui, contando com a minha equipe afetiva aqui para... Olha, obrigada, Jefferson. Que bom te ver aqui. Rafael. Que bom, gente. Muito obrigada. Agradeço demais a presença de vocês. Podem fazer as perguntas lá no Instagram. Eu tô virando professora influencer, já me disseram aqui em casa, né? Mas na verdade eu tô adorando isso, que é uma experiência totalmente nova, né? Tá muito divertido, inclusive, muito, muito bacana mesmo. Acho que eu tava precisando de algo tão novo, né? Então, tô à disposição. Obrigada, Braulio. Vamos arrochar, meu amigo. Que bom, gente, que bom. Eu tô super feliz com o prestígio, né? Com você. Olha, Manaus assistindo, muito bom. A minha equipe afetiva é maravilhosa. Van, Malu, Luma, né? Meu marido, Marizinho, né? Então, minha equipe afetiva. Gente, quinta-feira, na próxima quinta, a nossa segunda live, tá bom? Muito obrigada a todos, assim, com muito carinho, e fiquem à vontade para colocar as perguntas, né? Alguma coisa que de repente eu falei, não ficou legal, não expliquei direito, porque não dá tempo, a gente melhora lá na nossa, na página, tá bom? @professora Lucilene 30, tá bom? Um dia eu conto a história do 30, tá bom? Mas na idade não, eu já passei dessa fase, tá bom? Então, muito obrigada. Um grande abraço a todos, espero vocês quinta-feira, tá? Tchau. Onde é que está? Vou tentar salvar aqui, tá bom?